Zoom. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos entrevistar Manuela Dávila, a presidenciável pelo PCdoB, pelo Partido Comunista do Brasil. Então, solta a vinheta e fica com a gente. Olá, Manuela, tudo bem? É um prazer tê-la aqui conosco. A primeira questão que eu vou fazer com você é que amanhã você vai participar de um evento chamado Mães na Política, organizado pela bancada ativista e pelo movimento humanista. Como é ser mãe na política? É possível conciliar a maternidade e a militância? Como que você faz? É muito difícil e o Brasil e as estruturas, o espaço público e as estruturas de poder, elas não são adaptados às mães, não é? As mães que fazem política, né? As mães, elas se tornam invisíveis, as crianças são invisíveis, as mulheres são invisíveis. E para mim o único caminho é ocupar esse espaço. Eu aprendi na marra que talvez essa seja uma das desigualdades mais, assim, o que estruture de forma muito ativa a desigualdade entre homens e mulheres, e que eu não ia deixar de ocupar os espaços que eu ocupava depois da maternidade, e que muitas vezes, muitos deles precisam ser ocupados por mim e pela minha filha, e eu tenho feito assim, aguentando nariz torto, cara feia, e acho que as outras mulheres também têm feito. Então, que sirva, né, que o protagonismo que eu consigo ter por ser deputada e por ter visibilidade sirva para que outras mulheres ocupem o poder com os seus filhos quando for necessário. A gente só não pode deixar de falar sobre maternidade, sobre gênero, por termos os nossos filhos e as nossas filhas. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer uma pergunta, a pergunta do Regis Marques, do Gabinete da Periferia. Olá, Manuela, aqui é o Regis do Gabinete das Periferias. Eu tenho uma dúvida, uma questão, na verdade. O que você pensa sobre a traição dos políticos, que quando são eleitos somem, ou quando não são eleitos também desaparecem, aparece na outra eleição pedindo voto? Como que você faria, caso se você for eleita, para ter essa ligação maior com as pessoas, com as periferias? Que boa pergunta, Regis. Na verdade, não é como eu faria, eu faço, né? Eu estou no meu 4º mandato, eu fui vereadora. Tava olhando pra câmera errado, o pessoal não vai entender, eu tava olhando pra lá, não é que eu tava olhando errado, tem um monte de câmera na minha frente, eu tava olhando pro canto errado da sala, mas vamos lá. Eu fui eleita vereadora com 9.500 votos, eu tinha 23 anos, e uma vez eu ouvi que eu tinha que todos os dias, cada ato que eu fizesse no meu mandato, imaginar aquelas 9.500 pessoas juntas, aí usavam como exemplo um ginásio que tem lá em Porto Alegre, aprovando ou rejeitando, mas eu tendo condições de explicar os porquês que eu tinha feito cada uma das coisas. No meu primeiro mandato, eu criei o gabinete de rua, eu botava o gabinete na rua para ouvir as pessoas, o gabinete itinerante, fazia debate nas escolas, muito panfleto para prestar contas. Eu saí dos 9.498 votos e fiz na outra 271.439 para deputada federal. Aí diziam que era impossível aumentar a minha votação, 4 anos depois eu fiz quase 500 mil de votos. E eu tenho certeza que eu fiz isso porque eu sempre fiz questão de falar com as pessoas, de mostrar o que eu tinha feito, porque eu não acredito que os mandatos são meus. Eles são instrumentos de representação e a gente tem que correr atrás. Num país que desacredita a política, que faz com que a galera não queira se envolver, também faz parte das nossas obrigações engajá-los, prestar contas, ser transparente. Então, para mim isso é premissa de mandato. Mandato é representativo e para representar a gente tem que ter transparência. Muito obrigado. Agora nós vamos para a pergunta da Dora Escobar, do Painel Acadêmico. Meu nome é Dora Escobar, eu sou repórter do Painel Acadêmico e eu queria saber qual é o seu projeto principal na área de educação e qual a sua opinião em relação ao projeto Escola Sem Partido. Dora, vou começar a responder. Eu sou absolutamente contra o Escola com Mordaça, acho que a gente deve chamá-lo assim. É isso que ele significa, né? O esforço para colocar uma mordaça na voz das professoras e dos professores que conhecem a história do nosso país e do mundo e que muitas vezes a contam de uma maneira que desagrada as elites, né? Então, a gente precisa permitir que os professores e professoras não sejam censurados, não sofram censura prévia, mas que sejam valorizados no seu ofício. Eu acredito, eu sou contra as iniciativas de federalização do ensino médio e do ensino fundamental. Acho que o governo federal deve centrar o seu financiamento nas universidades públicas. As universidades públicas são muito relevantes para o desenvolvimento do Brasil e que nós devemos fazer um esforço no próximo período de investimentos na educação infantil, que tem relação com a evasão escolar no ensino fundamental e que também tem relação com as possibilidades de emancipação das mulheres, já que num país machista como o nosso, criança ainda é assunto de mulher. Muito obrigado. E a nossa última pergunta do Haroldo Cerávulo, do Opera Mundi. Uma pergunta para a torcedora Manuela. Você vai torcer na final da Copa do Mundo para a França ou para a Croácia? E por quê?
de futebol, já gostei mais, é verdade, mas eu sou colorada e sou uma colorada bastante fanática, acho assim que a maior paixão que a gente pode ter é por futebol, porque ela é bem mais irracional do que é por política, né? Porque eu tenho uma ideologia, essa ideologia faz com que eu opte por um partido, isso é racional. O futebol é só paixão. E eu tenho na minha cabeça, assim, que quem muda de time, torce para 2 times, eu tenho uma antipatia natural. E eu torço para a seleção brasileira, mesmo com a CBF, mesmo com os... Eu sou brasileira e torço para a nossa seleção. Tenho dificuldade de torcer para a França, porque nós fomos derrotados por eles, eu tenho na minha memória as derrotas, né? E acho que existe um ineditismo no tema da Croácia. Então, eu não vou torcer muito, tá, gente? Não vou torcer muito. Eu tava torcendo até mais pelo Lukaku do que pelos times, que eu me apaixonei por ele nessa Copa. Achei ele uma figura extraordinária, um cara bom pra ser ídolo, sabe? Mas eu vou torcer pra Croácia, acho. Sem muita paixão, sofrendo um pouquinho porque o Brasil não tá lá. Vão falar que eu tinha que ter falado das manifestações fascistas na Croácia, né? Mas aí se o Brasil chegasse lá, também iam dizer que eu tenho que falar sobre as manifestações fascistas de alguns brasileiros. Então, os povos, né, são maiores do que uns aos outros que se manifestam de forma autoritária, sempre. Olá, Manuela. Meu nome é Haroldo Cerávulo Cereza, sou diretor de redação de Ópera Mundi. E a minha questão é a seguinte: diversos governos progressistas latino-americanos foram derrotados, seja pela via eleitoral, que é o caso da Argentina, seja por meio de golpes de Estado, como no Brasil e no Paraguai, ou ainda por meio de traições explícitas, no caso do Equador. Você percebe, como muitos analistas veem, a atuação de governos estrangeiros, especificamente dos Estados Unidos, e de corporações transnacionais nesse processo de ataque aos governos progressistas? E se sim, como seu governo reagiria a essa situação e como tentaria reverter isso na América Latina como um todo? Difícil de colocar em 1 minuto tanta pergunta de tanta complexidade, né? Eu não acho que é uma questão de opinião, achar que existe ou que não existe influência de transnacionais e interesses multinacionais, né, representado por transnacionais no Brasil e no nosso continente. Para mim isso é constatado, né? Por quê? Porque o centro do projeto do outro lado é justamente a desconstrução da soberania do Brasil, para que essas empresas e esses interesses saiam vencedores. Então a gente vê isso de forma emblemática no pré-sal. Muitas vezes, né, ou na maior parte das vezes, os países representam os interesses das suas transnacionais. É assim que funciona no capitalismo. Então, quando a gente junta Lé com Cré, acho que a resposta é uma resposta até bastante objetiva, não é uma resposta no campo da opinião, digamos assim. Para mim, a tradição do Brasil, da diplomacia, é uma tradição que é a que interessa para a nossa região, que é a de construção de laços, do estabelecimento de um protagonismo, na efetivação dos laços do Mercosul, dos laços da nossa região, do eixo Sul-Sul, né, da criação dos BRICS, ou seja, isso e o fortalecimento dos mecanismos multilaterais é o que garante o enfrentamento também aos interesses dessas transnacionais, que na maior parte das vezes representam 1 ou 2 países e seus interesses no mundo. E quais são os seus projetos para a área da segurança? Uma última pergunta. Também é difícil de eu colocar em 1 minuto. Primeiro eu convido vocês para conhecerem o nosso projeto de reforma da segurança pública com recorte da esquerda, que está no nosso Facebook. O vídeo tem 9 minutos. Né? Então, acho que a gente tem temas centrais para enfrentar e eu vou dar as manchetes, pode ser? O primeiro deles, que é um tema que a esquerda trabalha bastante, é o tema do desencarceramento da nossa população, sobretudo da nossa juventude. Acho que para isso é emblemático que a gente debata seriamente com a sociedade brasileira o tema das drogas, né? Qual será a nossa política de drogas e que a gente tribute drogas, mas que compreenda que a mera legalização e tributação não resolverá o problema das comunidades que foram violentadas, né, que são violentadas permanentemente pela guerra e pelas prisões, se a gente não utilizar o tributado para reparar, ou seja, é preciso legalizar e tributar, mas gastar esse dinheiro para fazer com que essas comunidades possam ter o desenvolvimento que foi freado por essa guerra não enfrentada, né, de forma adequada ou correta pelo Estado brasileiro. Segundo, é preciso enfrentar o tema das polícias. Né? As polícias brasileiras são polícias que matam, as que mais matam, mas também as que mais morrem no mundo. E é uma guerra de trabalhadores contra trabalhadores, porque são os pobres que são policiais e são os pobres e negros, sobretudo, que morrem. Então, como garantir que a população não tenha mais medo da polícia e não seja mais vítima da violência policial?
mas que ao mesmo tempo a gente tem uma nova polícia, né? Diziam na União Soviética, o novo homem, né? Então uma nova polícia, uma polícia que garanta segurança e que tenha capacidade de investigar os crimes que nós queremos que sejam investigados. Que não é prender o jovem negro com 50 gramas de maconha, mas quer investigar o homicídio, o crime sexual, aqueles que precisam e que nós precisamos que estejam presos, em prisões dignas, mas presos, para que nós sejamos protegidos. Então, para mim isso também... Nova política de drogas, que terá impacto no desencarceramento da população brasileira. Nova polícia, né, estruturas de combate à violência policial, são temas centrais. Com relação ao encarceramento, também existe o tema dos mutirões judiciários. Né? A gente tem uma parte grande dos jovens que estão presos no nosso país que sequer foram levados a julgamento, que também tem um impacto nisso. Enfim, é difícil falar em um minuto, são muitas questões e para a gente poder alcançar a complexidade delas, eu convido vocês para assistir o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, curta a página da Manuela no Facebook, nas redes sociais. E até a próxima.